Lucas encarava o chão de cabeça erguida, mesmo que, à sua volta, as piadas continuassem ecoando como se fossem parte da própria calçada. Era uma tarde nublada na Avenida Paulista, e a operação de evacuação no edifício Almeida já atraía olhares curiosos de quem passava. Polícias do Batalhão Especial do Estado, conhecidos pelo uniforme imponente, se entreolhavam e cochichavam com um sorriso debochado quando Lucas se aproximou. O motivo era sempre o mesmo: sua barba grisalha, as roupas simples, a postura diferente do resto daquele grupo alinhado. Sem responder a nenhuma provocação, Lucas manteve o olhar firme, focado no prédio à sua frente. Conhecia cada canto daquele lugar. Era ali, no segundo andar, apartamento 204, que ele vivia havia mais de 10 anos. Ninguém ali fazia ideia do que ele já tinha superado, nem das noites sem sono que passou durante a guerra no interior do país, ou das perdas silenciosas que carregava. Suas cicatrizes, reais e invisíveis, não chamavam atenção para quem preferia julgar pelo que era visto na superfície. Enquanto riam de Lucas, havia, na verdade, um receio escondido nos olhos daqueles oficiais. Muitos deles nunca tinham enfrentado, de verdade, uma dificuldade. Tinham aprendido a seguir ordens, a confiar no colete, mas não sabiam o que fazer quando o inimigo era invisível. Medos, perdas ou tragédias que não se vê no espelho. Lucas percebia essa diferença no jeito que desviavam o olhar dele, nos poucos momentos de silêncio entre as piadas. Era como se, inconscientemente, soubessem que ali estava alguém que sobrevivera a coisas que eles nem podiam imaginar. Quando Lucas explicou calmamente que morava ali mesmo, naquele prédio, esperando contas no 204, riram mais alto ainda. Ninguém quis conferir na lista de moradores ou procurar seu nome no interfone do edifício Almeida. O preconceito pesava mais do que qualquer possibilidade de fato. Era mais fácil se prender à ideia de que nada ali fugiria ao controle. Não perceberam que, rindo e ignorando, tinham deixado passar despercebido aquele que realmente conhecia cada detalhe do local e poderia ajudar a evitar a tragédia que se anunciava. Entre os policiais da Tropa Especial Paulista, havia uma figura que sempre chamava a atenção: o Tenente Gustavo. Ele era o tipo de comandante que representava o sistema em sua forma mais rígida. Uniforme impecável, gestos mecânicos e uma confiança que parecia inabalável. De óculos escuros mesmo no tempo nublado, Gustavo usava a voz grossa mais para impor do que para dialogar, e mantinha a mão no cabo da arma sem relaxar, não porque sentisse medo real, mas pelo costume de sempre precisar mostrar que estava no comando. Enquanto Lucas era alvo de comentários maldosos, Gustavo fez questão de se aproximar, lançando piadas e ordens de tom superior, como se cada palavra fosse uma demonstração da própria autoridade. No fundo, aquela autossuficiência era uma máscara para a insegurança que tinha diante daquilo que não entendia. Gente diferente dele, contextos que escapavam do script dos treinamentos rotineiros. Ele não olhava para Lucas, via apenas mais um civil, alguém a ser ignorado, mesmo que vivesse ali há tantos anos. O contraste entre a postura de Gustavo e a de Lucas não passava despercebido para quem prestava atenção. O tenente seguia à risca cada protocolo, fazia tudo como mandava o manual, mas se mostrava incapaz de captar sinais que só quem conhece a rotina do edifício poderia perceber. Lucas lembrava dos barulhos estranhos vindos do térreo de madrugada, dos cheiros de produtos de limpeza que pareciam exagerados, do som apressado de passos pelo corredor justo nas noites em que quase ninguém estava acordado. Tentou até comentar esses detalhes no comércio da esquina, mas ninguém deu importância. Para Gustavo e seus colegas, bastava o aparato policial e a certeza da ordem. Cada risada dos agentes servia para aumentar o abismo entre eles e qualquer experiência real. Eram policiais preparados para agir diante do óbvio, mas cegos para detalhes que escapavam do treinamento técnico. O sistema ali era movido pela rotina, não pela escuta atenta. Sem perceber, ignoravam justamente quem podia evitar o pior, porque a arrogância acabava institucionalizada a cada turno. Nos pequenos alertas de Lucas, o risco da tragédia já se desenhava. Era só uma questão de tempo para que aquilo tudo escapasse do controle que Gustavo tanto valorizava.
Nenhuma das pessoas ali fazia ideia do que realmente unia Lucas ao homem recluso no apartamento 402, identificado apenas como Samuel, nome que poucos pronunciavam com confiança. Samuel era visto pelos vizinhos como alguém fechado, de poucas palavras, que evitava contato. O passado cheio de marcas e histórias compartilhadas com Lucas permanecia oculto para todos ao redor. Na verdade, poucos sabiam que, anos atrás, Lucas havia sido mentor de Samuel numa missão especial durante o conflito do Vale do Jequitinhonha, no norte de Minas Gerais. Em cenários difíceis, eles haviam aprendido juntos a lidar com o imprevisível, sustentando o outro quando nada mais parecia certo. Lucas, do ponto em que observava a movimentação, reconheceu de imediato os sinais de uma armadilha tática se formando no edifício Almeida. Era como se estivesse voltando no tempo, vendo Samuel usar táticas aprendidas muito além dos muros daquele prédio. Cuidar de pontos cegos, manipular portas e corredores para criar dúvida e hesitação em quem tentasse agir sem pensar. Aquilo não era improviso. Eram métodos conhecidos, aplicados com precisão, como Lucas havia visto nas missões secretas de onde ambos trouxeram cicatrizes difíceis de apagar. Do lado de fora, porém, nada disso era levado em conta enquanto os policiais ajustavam posições conforme escrito em manuais antigos. O tenente Gustavo, com todo o seu rigor, gritava instruções repetidas, mandando equipes avançarem por corredores estreitos e posicionarem escudos em esquinas óbvias. Lucas só conseguia balançar a cabeça, pois notava falhas que qualquer soldado experiente reconheceria: ângulos mal cobertos, homens de costas para janelas abertas, confiança depositada apenas em equipamentos e não em estratégias reais. Essas memórias de campo de batalha distante vieram vivas na mente de Lucas, e com elas a amarga certeza de que as lições mais duras, aquelas que mantêm alguém vivo, são justamente as que os manuais ignoram. Ele sabia que decisões automáticas, tomadas sem escuta e sem reflexão, costumavam resultar em tragédias. O silêncio de Lucas era mais do que resistência ao constrangimento. Era a recordação de que, por várias vezes, sobreviveram apenas porque tiveram coragem de olhar além da rotina pré-estabelecida. Lá no fundo, restava a esperança de que, dessa vez, alguém notasse os sinais antes que o pior acontecesse. Mas a experiência dizia que o descaso, mais uma vez, seria alto demais. No meio daquele clima tenso na Avenida Paulista, o comando da operação, sob as ordens da capitã Renata, se concentrou numa pequena sala improvisada na portaria do edifício Almeida. Era o centro nervoso da estratégia da polícia militar, com mapas abertos sobre a mesa mostrando cada carro de entrada, cada escada de emergência, tudo marcado com canetinha vermelha. Renata era conhecida por sua disciplina impecável, transmitia segurança pelos gestos e pela voz firme, mas pouca paciência para qualquer sugestão que escapasse do planejado pelo alto comando. Enquanto o tempo passava e o relógio do saguão marcava quase 1 hora para o anoitecer, os agentes se reuniam em volta da mesa, debatendo rotas de avanço. Quantos homens usariam escudos balísticos, por onde seria feita a entrada forçada. Toda decisão se baseava em informações genéricas de plantas antigas do edifício, obtidas junto à administradora, mas ninguém ali cogitava pedir a Lucas um olhar diferente sobre aqueles corredores e apartamentos. O velho morador, que conhecia cada detalhe invisível das paredes e das rotinas, continuava ignorado no canto, vigiado por olhares desconfiados. Para o sistema, alguém como Lucas era fora do padrão, um corpo estranho que incomodava mais do que ajudava. Entre cochichos e olhares cortantes, a exclusão dele se tornava cada vez mais evidente. 2 integrantes da equipe chegaram a sugerir que talvez aquele senhor soubesse de algo, mas logo foram silenciados pelo argumento de que manual é manual, disciplina acima de tudo. Era mais confortável manter a ilusão de controle e não admitir que um simples morador pudesse saber mais do que os treinados para agir em situações de crise. No entanto, a segurança deles era aparente, e a ameaça real vinha justamente dessa arrogância. O fato de Renata e sua equipe negligenciarem o conhecimento não oficial de Lucas fazia crescer o risco, pois nenhum esquema de invasão levava em consideração as improvisações e armadilhas que só um olhar atento saberia reconhecer. A cada minuto que passava,
O incômodo institucional com alguém fora do padrão servia apenas para reforçar o clima de tensão. Ironia cruel. Quanto mais tentavam preservar o próprio orgulho e a ordem, mais ficavam cegos ao que, de fato, poderia salvar todos ali de um desastre anunciado. Dentro de si, enquanto o vai-vem dos policiais aumentava nos corredores do edifício Almeida, Lucas sentia o peso das lembranças como se as paredes ao seu redor pudessem falar. Os ecos dos gritos, as explosões secas de tantos anos atrás no Vale do Jequitinhonha, pareciam retornar nessa noite, misturados ao rosto cansado de Samuel, seu antigo aliado, agora trancado no apartamento 402. O laço entre eles, um dia tão sólido, tinha se perdido no tempo, nos desencontros e principalmente nas cicatrizes que cada um carregava sem nunca ter tido coragem de explicar ao outro. Lucas andava devagar pelo saguão. Ninguém notava sua presença de verdade. Era como se fosse feito de vidro, atravessando soldados e equipamentos pesados com a naturalidade de quem já não espera ser ouvido. Sabia que o tempo para tomar qualquer atitude estava acabando. Só iriam lhe dar ouvidos quando não houvesse mais esperanças de resolução, sem crise. Era sempre assim. Um sistema inteiro preferindo errar com convicção do que admitir, antes da queda, que alguém de fora podia ter razão. A imagem detalhada do prédio, gravada em sua mente por anos de rotina discreta, se impunha agora mais forte do que nunca. Ele sabia onde a escada de incêndio fazia uma curva imperceptível atrás da lixeira do térreo, onde as tubulações criavam um ponto cego logo abaixo da janela do apartamento vizinho, e que, nos fundos do segundo andar, havia uma passagem curta para o estacionamento, desconhecida da maioria por nunca constar nos mapas oficiais. Cada corredor, cada degrau torto e cada alçapão faziam parte do retrato mental que Lucas era o único capaz de montar de olhos fechados. O sentimento era de déjà vu. Lembrava das noites em que tentou mostrar falhas parecidas para comandantes como Gustavo e Renata, em outros tempos e outros lugares, e a indiferença sempre vencia o cuidado. Era cruel pensar que o padrão de ignorar alertas se repetia, com os mesmos riscos e possíveis tragédias, a um passo de se concretizarem. Lamentava, no fundo, por todos que insistiam em menosprezar vozes como a sua e sabia, dolorosamente, que o erro e a arrogância de um sistema rígido quase sempre cobravam o preço mais alto de quem menos merecia. O momento mais tenso daquela operação não veio com barulho de tiro, nem com explosões, mas com o peso de uma acusação feita diante das lentes de todas as câmeras de TV ali instaladas. Enquanto a multidão crescia do lado de fora do edifício Almeida, curiosos se amontoavam e repórteres buscavam um ângulo melhor, Lucas se viu cercado por policiais e empurrado contra o asfalto quente na entrada principal do prédio. O tenente Gustavo, mais rígido do que nunca, apontou para Lucas e o chamou de intruso perigoso, justificando a ação para todos verem, como se acabasse de capturar um suspeito real. A cena foi dura. Deitado no chão, com os braços presos nas costas e o rosto virado para o concreto, Lucas ouvia as vozes misturadas vindas da multidão, gritos de "deixa ele em paz", se misturavam a ofensas vindas de gente que nem sabia o que realmente se passava. As câmeras dos celulares tremiam, registrando cada instante da detenção. Mas Lucas não lutou, não revidou. Conhecia o valor de manter a calma, mesmo naquela situação humilhante, pois sabia que o verdadeiro impacto viria na hora certa, não no momento do desespero. Foi só quando viu, de canto de olho, que os policiais começaram a se mover em direção ao acesso do telhado, seguindo o plano do comandante, que Lucas soube que era agora ou nunca. Do chão mesmo, usando toda a força da voz e o peso da experiência, ele gritou, chamando a atenção não só de Gustavo e da capitã Renata, mas de todos os presentes. Falou com detalhes, citando pontos exatos por onde o telhado do prédio poderia ceder sob o equipamento pesado, alertando ainda sobre fios eletrificados e esconderijos que não apareciam nos mapas. Por alguns segundos, o silêncio tomou conta. O comando tático, até então tão seguro da própria estratégia, ficou paralisado por um misto de incredulidade e temor. Os olhos antes indiferentes agora olhavam para Lucas com uma pergunta silenciosa. De onde esse homem tirou esse conhecimento todo? Era impossível ignorar que ele sabia do que estava falando.
Pela primeira vez em toda aquela operação, todos perceberam que tinham na frente alguém com um entendimento muito além das instruções do manual. Alguém que talvez pudesse salvar vidas ali mesmo. Assim que Lucas detalhou com precisão os pontos frágeis do telhado e explicou, com termos simples e diretos, os riscos invisíveis aos olhos despreparados dos policiais, a reação de quem estava no comando foi imediata. Mas dessa vez não havia arrogância. Só uma surpresa desconcertante. A capitã Renata, que até então mantinha a postura firme e o olhar atento apenas ao próprio grupo, ficou, por um segundo, sem saber o que dizer. Era como se tivesse acabado de entender que havia algo ali que nenhum dos protocolos ensinados em sala de aula cobriria. O silêncio que tomou conta da portaria e dos rádios era diferente. Não era uma pausa da rotina, e sim o reconhecimento, ainda que interno, de uma insegurança surgindo onde antes só existia certeza. Renata olhou rapidamente para o tenente Gustavo, esperando alguma resposta ou até uma ordem para retomar o que estava planejado, mas ele também hesitava. Todos ao redor podiam sentir no ar mudança súbita. Agora quem parecia no comando, ainda que sem uniforme ou insígnia de patente, era Lucas. Bastou sua voz calma, o jeito decidido com que falou, para que a multidão se aquietasse e até os policiais mirassem os olhos nele. Marcela, de escudo na mão, afastou um passo para ouvir melhor, enquanto outros, antes tão descrentes, trocaram olhares preocupados. A mente de Renata corria. Como aquele homem simples poderia saber de instalações elétricas escondidas e passagens que até o síndico desconhecia? A dúvida, a verdadeira, não acometia só a equipe dela, mas se espalhava por cada rosto no entorno, dos soldados aos vizinhos reunidos do lado de fora dos tapumes de isolamento. O sistema, treinado para acreditar apenas nos próprios métodos, agora se via diante da sombra do erro e da necessidade de admitir que talvez tivessem cometido uma injustiça muito maior do que supunham. Nesse clima tenso, em que toda a força policial parecia suspensa, Lucas ganhou, sem pedir, o respeito que ninguém pensou em oferecer antes. Não foi preciso falar alto ou exigir autoridade. Bastou apresentar os fatos, sem arrogância e sem medo. Aquela dúvida plantada nos oficiais era semente de mudança. Dali podia surgir uma nova escuta, mais humilde, ou então a tragédia seguiria seu curso, caso as lideranças do sistema decidissem, mesmo diante de tudo, persistir na teimosia orgulhosa que sempre cobrou seu preço. Foi só depois desse momento de silêncio tenso que Lucas, já de pé com as mãos ainda marcadas pelas algemas recém-retiradas, sentiu que não podia mais esconder quem realmente era. A multidão estava atenta, os repórteres apontavam microfones e câmeras, e a equipe inteira da polícia militar esperava uma explicação para tanto conhecimento técnico vindo de alguém até então tido como um mero vizinho. Sem pressa, mas sem hesitar, ele tirou do bolso uma velha carteira, bem gasta pelo tempo, de onde puxou não só o RG, mas também uma carta credencial que muitos ali só tinham visto em fotos de instruções confidenciais. As iniciais do Serviço Secreto Brasileiro, quase apagadas, deixaram alguns oficiais boquiabertos. Lucas não contou tudo, até porque muitos detalhes ainda estavam sob sigilo, mas revelou o suficiente. Participou de operações clandestinas no Vale do Jequitinhonha, foi responsável por missões durante a ocupação da Serra, do Caparaó. Por anos, serviu como comandante tático em situações em que o fracasso não era uma opção. Nada disso constava nas revistas, nem sequer nos arquivos abertos das Forças Armadas. A cada nome de missão mencionado, a reação dos líderes da polícia mudava. Renata, antes tão firme, abaixou os olhos ao entender o peso das credenciais que Lucas portava. Gustavo soltou um suspiro, visivelmente abalado por lembrar que nomes e códigos como aqueles só circulavam entre os mais altos escalões. Não restava mais espaço para desconfiança ou orgulho. O comando percebeu que precisava de Lucas como nunca antes, por mais indigesto que fosse admitir falhas próprias. A postura dos policiais mais jovens também mudou. A maioria olhava para Lucas com um misto de respeito e constrangimento, incapazes de entender como tinham subestimado aquele senhor o tempo todo. Alguns sentiam vergonha, outros ainda duvidavam, mas ninguém era capaz de ignorar o peso da verdade agora exposta. O preconceito de antes,
expresso em sorrisos de desdém e cochichos maldosos, se transformou em uma inquietação incômoda. Como se compreendessem, todos ao mesmo tempo, que o destino do prédio, dos moradores e talvez de toda aquela região central de São Paulo dependesse justamente do homem que até poucos minutos antes estava algemado e desacreditado bem diante dos olhos deles. Ainda com o peso da revelação no ambiente, a capitã Renata respirou fundo antes de tomar uma decisão que contrariava todos os padrões rígidos da corporação. Sabia que relutar não adiantava mais. A cidade toda assistia, a vida de dezenas de pessoas estava em risco, e a solução não estava nos livros ou protocolos. Com um aceno sério da cabeça e uma voz firme, ela liberou Lucas para agir, fazendo questão de destacar que ele teria companhia. Ao lado dele estaria Marina, perita em negociação de crises mais recentes na Zona Leste, conhecida por saber ouvir e mediar conflitos complicados, e que agora tinha a difícil missão de equilibrar o ímpeto do velho agente com a cautela do comando. Daquele momento em diante, a questão deixou de ser sobre obediência a ordens hierárquicas. Agora era pura necessidade. Renata alertou que Lucas teria liberdade limitada. Não poderia circular sem acompanhamento, mas não teria suas decisões técnicas barradas por burocracia. Lucas fixou o olhar nos olhos dela e, sem levantar a voz, deixou claro seu único pedido: precisava de autonomia para agir rápido, mas queria que Marina lhe desse suporte de verdade, sem interferências inúteis. Enquanto atravessavam os corredores abafados do edifício Almeida, Marina ouviu com atenção Lucas mais calmo, porém objetivo. Ele mostrava onde as câmeras de segurança não pegavam, desenhava no ar trajetos que cortavam o prédio por túneis usados originalmente para manutenção, ensinando atalhos por onde socorristas poderiam alcançar o apartamento 402 sem serem vistos. A cada explicação, Marina sentia o peso da experiência viva daquele homem, algo que nunca encontraria em plantas do condomínio ou relatório de condomínio. O comando ia acompanhando tudo pelo rádio, ansioso e atento, vendo pela primeira vez a experiência real sobrepujar a sisudez das normas. O velho trauma de Lucas, aquela mistura de recordações pesadas com o desejo de fazer diferente desta vez, emergia como força motriz no plano. O tempo jogava contra, mas ele sabia aproveitar cada minuto, indicando onde evitar armadilhas, onde instalar cordas de rapel, quais portas jamais deveriam ser abertas naquele momento. Ali, com a cidade toda de olhos e ouvidos atentos, o sucesso da missão ficou fundado não em insígnias, mas na união inesperada entre a dor de quem conheceu todas as falhas humanas e a humildade discreta da negociação invisível, que deixa o orgulho de lado para, enfim, priorizar a vida. Lucas e Marina seguiram juntos pelos corredores menos movimentados do edifício Almeida, desviando das principais entradas e ignorando roteiros que todo manual recomendaria. Em silêncio, passaram por portas trancadas há anos, galgaram escadas de ferro já pouco usadas e chegaram à antiga ala leste, uma parte do prédio que quase ninguém se lembrava de existir. Lucas ia à frente, guiando pelas lembranças, enquanto Marina iluminava com uma lanterna os cantos sombrios onde até a faxineira mais velha evitava passar. Foi ali que Lucas explicou, quase num sussurro. Aquele apartamento 402, foco de toda a crise, já fora sala de treinamento dos agentes durante a repressão dos anos de chumbo, bem no auge dos conflitos militares brasileiros. Entre 72 e 75, ele próprio passará horas naquela sala, aprendendo e ensinando táticas que nunca entraram para os registros oficiais. Tudo agora parecia ter voltado no tempo. Um simples toque nos azulejos frios e um rangido de porta eram suficientes para despertar memórias e também revelar atalhos. Atrás de uma parede falsa, Lucas mostrou por onde seguiam cabos, onde se escondiam arquivos e até como desaparecer sem ser visto. Marina ouvia, absorvendo cada detalhe. Percebeu que, mais do que um resgate logístico, estavam diante de uma retomada da própria história do país, marcada por segredos, dores e tentativas de esconder aquilo que não cabia nas narrativas oficiais. Eles caminhavam numa espécie de linha tênue entre o passado e o presente, usando o que fora esquecido para tentar evitar uma nova tragédia. Enquanto isso, no comando improvisado montado pela polícia militar no térreo, Gustavo acompanhava as imagens pelo circuito interno e ouvia fragmentos das conversas entre Lucas
e Marina no rádio. Era difícil para ele aceitar a própria impotência. Depois de tanto tempo acreditando que conseguia controlar tudo pelo crachá e pelo uniforme, agora só lhe restava observar alguém a quem tentou rebaixar assumir o verdadeiro papel de líder. A maioria dos oficiais sentia desconforto, mas alguns começavam a enxergar a situação de outro jeito. O respeito que antes só era dado por medo, agora era fruto do reconhecimento da competência real, da experiência e do esforço de ouvir quem de fato sabia. E assim, sem discursos grandiosos, começava a se desfazer pouco a pouco o ciclo de preconceito que tanto atrasava as mudanças. No meio das sombras dos corredores abafados, Lucas orientava cada passo, atento a detalhes que poucos perceberiam. Ao entrar no antigo apartamento 402, ele pediu silêncio total a Marina. De imediato, notou fios finos ligando batentes de portas e objetos espalhados de maneira suspeita, quase imperceptível. Com uma pequena lanterna, iluminou o rodapé e revelou sensores artesanais presos com fita isolante. Eram armadilhas sofisticadas, montadas com peças que qualquer leigo ignoraria, mas que só um especialista em táticas militares identificaria de longe. Ele explicou que aquele tipo de explosivo improvisado, conectado por sensores escondidos em lugares estratégicos, era coisa de gente que sabia realmente o que fazia. Marina, que já tinha lidado com situações de crise, se espantou diante da precisão das dicas de Lucas. A cada passo, ele apontava um possível ponto de armadilha, pedia cuidado e mostrava como avançar sem acionar nada. Mostrou, por exemplo, como embaixo do piso de madeira havia uma pressão mínima instalada, capaz de detonar tudo caso alguém pisasse errado. A cena impressionou demais até os policiais mais experientes que acompanhavam tudo pelo rádio. Ficava cada vez mais claro que, se não tivessem parado para ouvir Lucas, toda a equipe corria sério risco. Sem perder o foco, Lucas usava uma mistura de calma e firmeza, guiando Marina por rotas seguras e mostrando alternativas de entrada para as equipes de desarme e resgate. Marina, que até então seguia o protocolo, agora priorizava cada orientação dele, certa de que só chegariam ao final, bem se confiassem plenamente na liderança dele. O respeito que surgiu ali não foi instantâneo nem simples, mas foi se construindo a cada obstáculo vencido sem pânico. Lá fora, a notícia dos explosivos fez crescer a apreensão, mas também mudou o olhar dos que assistiam. Gustavo, aflito, reconhecia agora todo o erro em ignorar a experiência de Lucas. Aos poucos, outros policiais começaram a baixar as armas, não literalmente, mas no jeito de ouvir e colaborar. Viam que nem sempre a autoridade vinha do uniforme ou do crachá, mas de quem caminhava sem medo onde todos hesitavam. Marina não escondeu mais o apoio a Lucas, e isso foi contagiando a equipe. O preconceito começava a perder força frente à simplicidade de aceitar quem, mesmo fora do sistema, tinha aprendido a salvar vidas, escolha após escolha. Enquanto Lucas e Marina continuavam avançando com extremo cuidado, entre fios e armadilhas, o clima do lado de fora ficava cada vez mais denso. O prédio cercado, sirenes ao longe, imprensa pressionando, todos à espera de um final imprevisível. No rádio, ecoou de repente uma mensagem vinda do interior do apartamento. Rafael, o homem barricando-se, exigia falar apenas com Lucas. Não negociava com o comando, nem ouvia os apelos treinados de Marina ou dos especialistas em psicologia da PM. Era claro para todos que só Lucas tinha a chave para abrir aquele diálogo. Ao saber da exigência, a sala de comando ficou num misto de surpresa e apreensão. Renata logo ligou os pontos, percebendo que havia laços entre Lucas e Rafael que ninguém ali entendia direito. Não era coisa de manual, mas do tipo de relacionamento construído no limite da confiança, daqueles que o tempo e as experiências extremas moldam, e que nunca são registrados oficialmente em lugar algum. Aquela ligação invisível vinha de longe, das operações que o sistema preferiu esquecer, quando Rafael era ainda um jovem em formação e Lucas, um instrutor severo, porém humano. Era uma história ignorada pelos chefes, negligenciada pelos burocratas, mas viva no coração de quem realmente esteve à frente do perigo. A equipe inteira da PM foi tomada por inquietação. O comando sentiu o peso de saber que naquela hora, não bastava força ou aparato.
O apartamento era agora espaço de história pessoal e conflito social, entrelaçados de um jeito impossível de ser desfeito por decreto ou ordem direta. O máximo que podiam fazer era garantir condições seguras para Lucas assumir a linha de frente, desta vez não como um alvo, mas como a ponte entre o caos e uma possível reconstrução. Marina respeitou de imediato. Acompanharia, mas só em apoio. A tensão só aumentava, porque aquele tipo de crise não se resolve com armas. Depende de escuta de verdade, de um diálogo duro, regado por lembranças que jamais viraram farda ou medalha. Agora o valor de Lucas já era reconhecido em cada olhar. Não por seu rosto simples ou roupas comuns, mas pela sabedoria conquistada no silêncio de anos. Pela primeira vez, todos, até os chefes mais céticos, reconheceram que se o fim daquela violência dependia de alguém, esse alguém carregava, sem fanfarra, a longa trajetória que o sistema nunca celebrou, mas que salvava vidas onde ela mais faltava. O rádio da sala de comando chiava sem parar. As ordens vinham, mudavam, depois eram suspensas enquanto Renata se virava para lidar com a pressão dos superiores e da imprensa. Ela foi a primeira a dizer não, batendo o pé contra a ideia de Lucas entrar sozinho no apartamento. Argumentou que era perigoso demais, que ninguém podia garantir o controle de Rafael, e que não podia colocar mais vidas em risco. Mas Lucas não se abalou. Com um olhar calmo, explicou diante de todos que conhecia o que se passava na cabeça do antigo aprendiz melhor do que qualquer psicólogo. Disse que, se entrasse alguém uniformizado ou mesmo armado, Rafael não só desconfiaria, como poderia acionar tudo o que havia preparado. O ambiente ficou silencioso no momento em que Lucas se posicionou na porta. Ninguém ali via nele um herói no sentido clássico. Não carregava colete especial, nem arma, nem rádio pendurado. O que ele levava era só a lembrança de erros cometidos antes, das vezes em que não conseguiu ajudar como gostaria, e da certeza de que aquele encontro não era só uma questão policial. Não buscou um discurso bonito, nem pediu garantias. Apenas olhou para Renata, que, mesmo contrariada, acabou cedendo, com aquele gesto involuntário de ombros que revela resignação e uma ponta de esperança. Caminhou devagar, sentindo os olhos de Marina e de todos os policiais sobre ele. Parecia pesado cada passo, porque não era só a vida dele em jogo. Atrás da porta, havia reféns, medo e uma tensão feita de anos de abandono e de escolhas difíceis. Para muita gente ali, o gesto de Lucas era ao mesmo tempo loucura e coragem. Ele carregava consigo a expectativa de cada pessoa que não tinha sido ouvida, de cada profissional que deu o máximo e depois sumiu das estatísticas. Naquele momento, o limite entre vítima, vilão e herói virou só uma linha tênue, difícil de identificar. Muitos perceberam que era mais do que uma negociação arriscada. Era o reflexo de uma sociedade inteira, onde tantos salvadores passaram a vida sendo invisíveis. Antes mesmo de atravessar a última porta, Lucas já tinha tocado todos ao redor, e até quem assistia pelas telas, sentindo que algo muito maior que uma típica operação policial estava para acontecer, talvez mudando um pouco o jeito como todos iriam enxergar o próximo depois dali. Assim que Lucas atravessou a porta reforçada do 402, sentiu o ar pesado e abafado do apartamento. Rafael estava do outro lado, sentado no chão perto da janela com o olhar perdido, nem agressivo, nem sereno, só profundamente cansado. Uma corda improvisada ligava seu pulso à estrutura de um móvel, e pelo canto do olho, Lucas percebeu que os reféns estavam encostados na parede, inteiros, mas em silêncio absoluto, como se tentassem desaparecer do próprio medo. Lucas não começou com ordens nem tentou impor coragem. Falou baixo, como quem conversa num domingo qualquer, reconhecendo cada detalhe de dor refletido nos olhos de Rafael. Aos poucos, os dois começaram a puxar as lembranças de tempos antigos. Citaram os treinamentos pesados da década de 80, riram brevemente das gambiarras feitas quando faltavam recursos, lembraram do apoio mútuo nos dias difíceis. Só que logo vieram os silêncios. Falaram das vezes em que ninguém os ouviu, quando foram jogados para o canto porque já não serviam mais para o sistema, um sistema que usava, esgotava e descartava. Lucas enxergava em Rafael uma versão dele mesmo, deformada pelo abandono e pelas derrotas. Os minutos avançavam. Ali,
A tensão não era provocada pela ameaça física, mas por uma tristeza profunda. Rafael, diante de todos, perguntava a Lucas em voz rouca se ele ainda conseguia dormir depois de tudo. Lucas, com honestidade, disse que não sempre, e que entender aquilo tinha sido duro, mas libertador também. Não um pedido de desculpas, mas um reconhecer de fragilidades. O clima do apartamento mudou. Os reféns passaram a olhar os dois não como vilão e herói, mas como homens partidos pelas mesmas omissões. A negociação seguiu pelo caminho menos esperado. Lucas não pediu que Rafael abrisse mão de tudo, não ofereceu falsas garantias. Respeitou o único pedido feito por Rafael, que pudesse decidir, ao menos naquele instante, o destino final da sua história. Era mais do que impedir um desastre visível. Era impedir que uma vida já tão endurecida fosse reduzida apenas ao episódio de violência. No centro daquela crise, culpa e busca por redenção se encontram, abrindo um campo novo, onde protocolo nenhum alcançaria. E ali, no silêncio do perigo, surgia a chance de reescrever o final de muita coisa, não só daquele momento. No prédio, o clima estava por um fio. O rádio explodiu em mensagens atravessadas. Gustavo, tomado pelo orgulho e sem suportar ver o protagonismo passar para outros, simplesmente ignorou o que restava do comando e decidiu acionar o protocolo de invasão. Argumentou em voz alta, diante dos colegas, que não podia esperar por mais hesitação, que aquilo podia virar uma tragédia a qualquer momento se não tomassem de volta o controle da situação. Ordens superiores, normas da polícia militar, nada mais pesava para ele. Só queria provar que ainda era quem mandava, mesmo que isso custasse tudo. 2 andares acima, Marina e Renata viam o risco crescer. Por mais que tentassem impedir, já não tinham mais como segurar Gustavo. Marina tentou, em vão, convencê-lo a esperar, alegando que Lucas mantinha diálogo aberto e que qualquer interferência brusca podia detonar os explosivos ou empurrar Rafael para o desespero de vez. Renata, do lado de fora, sentiu a impotência de não conseguir barrar a decisão de Gustavo e segurava o rádio com tanta força que os dedos ficavam brancos. Dentro do 402, Lucas percebeu a mudança no ambiente quase antes de qualquer barulho. Viu pela fresta da cortina a movimentação acelerada de sombras pelo corredor. Ouviu aquele clique frio do destravamento das armas automáticas dos policiais. Sentiu os reféns se encolherem ainda mais na parede. O instante parecia mais longo que tudo o que havia enfrentado antes. Olhou para Rafael, que também entendia o que se aproximava. Seus olhos agora tremiam, misturando raiva com medo. Lucas percebeu que dali em diante, mesmo com toda a experiência, tudo podia escapar pelos dedos. Foi aí que, em meio ao silêncio, puxou da memória uma lição dos tempos de treinamento. Chegando mais perto de Rafael, murmurou: "Você lembra daquela regra que sempre repeti? Sempre deixe uma saída. Nunca feche todas as portas para si mesmo." A frase ficou suspensa no ar. Não era só sobre o apartamento, nem sobre explosivos ou polícia. Era sobre as escolhas que cada um faz quando o mundo o encurrala. Lucas deixava claro que o único jeito de evitar a tragédia era manter aberta ao menos uma porta. E dessa vez, era Rafael quem teria de escolher. Cada segundo ficou carregado, o futuro de todos os envolvidos dançando num fio invisível de confiança e resistência. No auge do clima, enquanto do lado de fora Gustavo pressionava cada homem ao seu redor para dar o próximo passo, dentro do apartamento o silêncio era sua própria linguagem. Lucas, já suando nas mãos, sabia que não podia errar. Rafael tremia, dividido entre acionar o dispositivo improvisado e o impulso de desistir. Os reféns, sem respirar, olhavam cada movimento, como se o menor ruído pudesse selar o destino de todos ali. Foi nesse momento que Lucas percebeu uma última chance. Sem hesitação, aproximou-se lentamente de Rafael, mantendo o olhar fixo e tranquilo, mesmo com o coração disparado. Num único movimento rápido, usou um golpe simples mas preciso, aprendido ainda nos anos difíceis das missões pelo interior do país. Pegou o braço de Rafael, torcendo-o de leve e alcançando o fio principal que conectava o detonador ao engate artesanal. Tudo aconteceu em menos de 4 segundos. Irou manchete em grandes portais,
ecoando como símbolo do jeito certo de enfrentar um caso daquela gravidade. Nas imagens, ele aparecia sempre calmo, guiando cada um dos reféns rumo à saída, às vezes com um simples aceno ou uma palavra curta que tranquilizava. Todo aquele clima tenso e hostil do início havia sumido, dando lugar a um respeito transparente, até quem costumava rir do seu estilo desacreditado, agora só conseguia silenciar diante do que aconteceu. Por onde se olhava, só se via celulares gravando em vez de tumulto, e olhares admirados de quem finalmente entendeu a diferença entre a autoridade de fachada e a autoridade verdadeira. Redes de televisão mostraram trechos dos áudios da operação, contrapondo a voz serena de Lucas às tentativas desesperadas de Gustavo de tomar o controle para si. Por mais que o episódio tenha exposto falhas profundas no comando, na prática só fez crescer o reconhecimento da importância de saber dialogar, respirar fundo e decidir sem impulsos. Lucas, que por tantos anos foi chamado de lento na hora de agir, agora era referência a ser copiada em todas as academias de polícia do país. Ele virou assunto até em programas populares, onde repórteres entrevistaram familiares dos reféns, que só repetiam que o mais importante foi ver o respeito dado à vida e à dignidade humana. Enquanto isso, Gustavo, que apostou tudo no autoritarismo, viu sua fama ruir em poucos dias. Primeiro, foi afastado do comando e depois, convocado a responder à corregedoria em Brasília. Surgiram relatos antigos de outros abusos, preconceito contra funcionários mais velhos, ordens desmedidas que quase custaram a vida de inocentes no passado. A própria equipe que antes fechava com ele, agora evitava defender seus atos. O ciclo virou. Quem sempre foi descartado agora servia de exemplo, e quem humilhou passou a ser lembrado, não só pela voz alta, mas pelo despreparo que ficou impossível de esconder. Por todo o país, muita gente começou a questionar o velho padrão de comando. As imagens de Lucas caminhando em silêncio, sem precisar gritar, mudaram o jeito de olhar para quem faz diferença de verdade. Essa lição, enfim, ninguém mais conseguiria desmanchar. Mesmo diante do burburinho e de toda a atenção voltada para ele, Lucas continuou do mesmo jeito de sempre, evitando entrevistas longas e recusando-se a usar o nome recém-conquistado para ganhar fama ou privilégio. Preferia a tranquilidade de tomar café em padarias de bairro e conversar com velhos colegas do tempo, em que a farda não pesava tanto nos ombros. Só aceitava falar publicamente quando realmente necessário. Mesmo assim, fazia questão de ser simples e direto. Foi por isso que surpreendeu muita gente ao aceitar um convite que chegou de forma inesperada do Ministério da Justiça. Não era para assumir nenhum cargo de chefia tradicional, nem para comandar grandes operações de impacto. O que propuseram foi algo diferente: liderar um protocolo nacional novo, voltado para a reintegração de veteranos e ex-servidores das Forças Armadas e de Segurança. Gente que, como Rafael, acabou empurrada para a margem da vida depois de tantos anos servindo ao país. Lucas só aceitou depois de deixar uma condição clara: teria autonomia total para pensar e agir como julgasse melhor, sem pressão política ou protocolos engessados. Queria que o foco fosse dar dignidade real, não só bônus e medalhas de fachada. Para ele, a dignidade estava nas pequenas atitudes do dia a dia, no respeito às histórias pessoais de cada um, na escuta sincera, e não num papel assinado ou em reuniões formais com autoridades. Esse novo desafio o animou, pois sabia que era ali, longe dos holofotes do noticiário, que poderia fazer a diferença de verdade. Enquanto isso, Rafael começava outro capítulo distante dos corredores cinzentos, onde o sistema tantas vezes o empurrara para o esquecimento. Ao invés de ser tratado como criminoso, foi encaminhado para um programa de reabilitação inovador em Brasília, coordenado por Lucas e uma equipe de psicólogos, terapeutas e outros veteranos que também tentavam reencontrar sentido na vida. O tratamento não era uma pena. Era um caminho para reconstruir o que restou das ruínas pessoais, devolvendo um pouco da esperança há tanto tempo perdida. Esse novo jeito de cuidar dos invisíveis, daqueles que sempre foram esquecidos ou alvo de preconceito, logo se espelhou em propostas e projetos por outros estados. A cada história resgatada, Lucas deixava claro: seu maior legado não era salvar um dia específico, mas dar começo a um movimento de respeito contínuo a quem já foi invisível para quase todo mundo.
Com o tempo passando, ficou claro que o efeito das escolhas de Lucas era muito maior do que qualquer título oficial poderia mostrar. Meses depois do caso que mexeu com o país, já era possível enxergar mudanças concretas. Em Brasília e em outras capitais, começaram a surgir treinamentos obrigatórios para policiais e agentes da segurança pública, todos inspirados pela conduta de Lucas. Não era só uma homenagem de nome. Os cursos realmente ensinavam, usando exemplos práticos daquele dia em que a calma e o respeito valeram mais do que armas ou comandos. Muitos instrutores faziam questão de repetir para cada turma nova: respeito não vem do posto, vem da ação. Essa frase, gravada em uma placa discreta na entrada do Centro de Treinamento da Polícia Federal, virou referência para gente experiente e para novatos, lembrando todo mundo de onde deve vir o verdadeiro valor de quem veste a farda. Nos corredores desses prédios públicos, o nome de Lucas não era usado como medalha, mas como ponto de partida para a reflexão. As novas gerações de agentes aprenderam a importância de ouvir antes de agir, de medir os próprios impulsos e entender que estar no comando é muito mais do que gritar ordens. Virou parte do manual ensinar as técnicas de negociação baseadas no que Lucas mostrou. Algo tão simples, mas tão raro. Dar espaço até para quem ninguém mais acreditava. Aos poucos, o respeito que ele nunca exigiu se tornou parte dos rituais institucionais, passado adiante de mentor para aprendiz. Já Gustavo, depois de todo o escândalo, precisou enfrentar uma realidade diferente daquela a que sempre esteve acostumado. Sem mais cargos de poder e constrangido pelo próprio histórico, tentou recomeçar participando de pequenos grupos de apoio a servidores afastados. Nesse ambiente, conheceu outros homens e mulheres marcados por quedas parecidas. Agora, sem uniforme para se esconder, Gustavo ouviu pela primeira vez da boca de quem já esteve no fundo: só sobrevive de verdade quem aprende a olhar para trás e para o lado, aceitando a sabedoria de quem foi ignorado pelo sistema. Ele começou a se calar mais, a escutar de verdade as histórias de superação dos colegas. Foi ali, sentindo o peso dos próprios erros, que percebeu que a verdadeira lição vinha daqueles que, como Lucas e Rafael, deixaram de lado o orgulho para abraçar o caminho mais difícil, o de aprender e começar de novo, sempre.